Oi, pessoal, bom dia! Nesta manhãzinha de terça-feira, que tem futebol todo dia, fica meio que perdido, né? Amigo, ontem à noite, o Galo, contando com 3 titulares, Cleiton, Igor Rabelo e o Casares. O resto reserva, perdeu para o até então Lanterninha Avaí, lá em Santa Catarina, e o Galo acumula meia dúzia de derrotas seguidas no Brasileiro. Avaí 1-0, Inter 3-1, Corinthians 1-0, Bahia 1-0, Botafogo 2-1 e Atlético Paraná 1-0. Última vitória 10 de agosto, 2-0 Fluminense em Belo Horizonte. E se somarmos os jogos 3 últimos da Sul-Americana, 2 vitórias e 1 derrota, nos últimos 9 jogos do Galo, 7 derrotas, 2 vitórias, aquelas magrinhas por liquidar. O time caiu nesses 6 jogos da 4ª colocação, brigando pelo título, para a 10ª posição. Um detalhe interessante: 6 rodadas atrás, o Galo perdeu as 6 últimos jogos, as 6 rodadas atrás, o Atlético tinha os 27 pontos de hoje. O Flamengo, que hoje é o Bambambam, também tinha 27. Só que o Flamengo ganhou 18 pontos, o Galo perdeu 18. O Flamengo está sendo campeão do Brasil, o Galo 10º lugar. Para se ter uma ideia desse montante de derrotas do Atlético quando ele foi parar. A derrota para o Avaí ontem em Santa Catarina, o Avaí teve a primeira vitória em casa no Brasileiro. Não vencia um jogo em casa há 6 meses, meio ano. Lá no dia 30 de março, ganhou do Tubarão pelo Catarinense 2-0. E foi a primeira derrota do Atlético para o Avaí na história do Brasileiro. 11 jogos, o Galo tinha 4 empates e 7 derrotas. E perdeu. Incrível, perdeu pro Lanterninha até então. Que agora nem Lanterna é mais, ele passou a Lanterninha para Chapecoense. O Galo está 18 pontos atrás do Flamengo. Tchau, brasileiro. Do G6, vaga Libertadores, 8 pontos. Mas os mesmos 8 pontos que o Galo tem acima do time do rebaixamento, do chamado Z4. Título já era. Para chegar ao G6 Libertadores, 8 de diferença. Olhando para trás, o Galo tem 8 pontos no rebaixamento. Então a situação passa a se complicar. Próximo jogo será com o Avaí, aliás, com o Ceará, domingo que vem em Belo Horizonte, às 7 da noite. Antes, quinta-feira, 9h30, o Galo decide a vida dele com o Colón. Para muita gente, se não passar do Colón, basta ganhar de 1-0 e ir para a final, o técnico Rodrigo Santana será demitido. Há indícios, informações de que o Atlético já estaria conversando com o Fernando Diniz, mas aí é especulação. Então o Galo ontem perdeu pela 6ª vez seguida no Brasileiro. E tem mais um detalhe: é a pior sequência do Atlético na história do Brasileiro. 2009 perdeu 5 jogos, perdeu o Brasileiro também. 2011 perdeu 5 jogos, só se salvou no penúltimo rodada e perdeu para o Cruzeiro 6-1 e não rebaixou o Cruzeiro. Então o momento atual é o pior momento do Atlético na história do Brasileiro. Nem quando foi rebaixado para a Série B 2005, teve 6 derrotas seguidas, ontem foi o recorde, portanto. Já confirmando o Galo, então, permanece na 10ª colocação. O que mudou ontem é que o Avaí deixou o Lanterninha com 16 pontos na mão da Chape com 14. E aí, o Galo nem ajudou o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem hoje só 2 pontinhos a mais do que o Avaí. O Galo, além de não ganhar, ainda não ajudou o seu co-irmão de Belo Horizonte. Por falar no Cruzeiro, terá parada torta nesse Brasileiro, vai pegar o Goiás, segunda-feira à noite, 8 horas, em Goiânia. E a tendência é que volte o Dedé. E a tendência é que o Rogério Ceni, então, barre o tão contestado David. Tá certo? Eu volto daqui a pouquinho com mais informações. Fiquem todos, portanto, com o Sérgio Reis. Pessoal, bom dia.